Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais do que fazer um estudo, uma análise exegética desse texto, eu gostaria de olhar para ele buscando um pouco o sentido do que esse texto pode dizer para nós. Muito mais o sentido concreto, um sentido vivencial. Jesus enviou, então, outros 72 discípulos. Além dos 12 apóstolos, ele tinha muitos outros discípulos. E ele os envia à sua frente, uma multidão, 72 discípulos, o que pode fazer com que a gente entenda que se trata de uma missão que é para todos, que não é para meia dúzia de escolhidos, por assim dizer, não é apenas para os 12, para os especiais, mas é uma missão que é própria de todo discípulo de Jesus. Portanto, todos, cada um de nós. Eu, pessoalmente, você, cada um de nós. E para esta missão, então Jesus envia estes 72 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Dá a impressão que ele está preparando o caminho que esses discípulos vão na frente dele, passar por onde depois ele tem de passar também. Essa é uma maneira de compreender. Mas muito mais do que isso, e de uma maneira muito mais concreta, na verdade ele não vai apenas na frente, mas ele vai no lugar. Imagine que enviar 72 discípulos, um grupo muito grande para uma cidade ou para várias cidades, significa fazer um serviço através de várias pessoas que um só não teria condições de fazer. Não dá para imaginar que Jesus fosse percorrer todas as cidades, instalando-se casa por casa, passando, pregando em um ou outro lugar, instalando-se numa casa para depois ir para outra cidade. É claro que ele fazia isso. Mas dá para a gente imaginar que ao enviar 72 discípulos, não eram apenas pessoas que iam preparar o seu caminho, mas eram pessoas que iam realizar a sua missão.
E no fundo a missão dos discípulos é a mesma missão de Cristo. Então, estes discípulos vão de cidade em cidade para realizar a missão de Jesus. Dizer que eles vão à frente, é claro que significa dizer que eles são emissários de Jesus, não mais do que isso. Não vão realizar uma missão em nome próprio, mas na realidade eles estão indo para levar o próprio Cristo. Depois uma outra coisa que, em vez de a gente passar ponto por ponto, como se fosse uma regra, uma norma de organização, estes conselhos que Jesus dá para os discípulos que ele está enviando, se a gente analisar bem, são procedimentos, são condutas, tarefas, que não se referem a uma missão determinada, a esta missão, a ir na frente nesta cidade façam essas coisas. São muitos conselhos, muitas recomendações, e a impressão que nós temos que todos eles, na verdade, refletem um modo de viver. Não é para esta missão, é para a missão da vida. É um modo de ser. Os discípulos de Jesus vão proceder desta maneira. Não vão levar bolsa, não vão levar sacola, vão entrar em cada lugar dizendo a paz esteja nesta casa. Depois vão permanecer ali, vão comer do que tiverem dado. Se não forem aceitos, vão sair dali, mas assim mesmo vão fazer o anúncio. Então, no fundo, é um modo de viver. Dele nós podemos tirar várias lições. Por exemplo, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Parece até um envio um pouco maldoso. Vão mandar vocês para um lugar perigoso. A questão não é tanto o meio de lobos, mas a questão é no meio. Isso quer dizer que a missão de vocês não será uma missão de coisas agradáveis, maravilhosas, todo mundo concordando com vocês. Isso nos desafia. Quanto mais contrariedades nós encontrarmos no anúncio da Boa Nova, tanto mais nós estamos no lugar onde Cristo nos envia. É exatamente no mundo, no meio de lobos, não para nós sermos devorados, mas para nós sermos luz naquele lugar. Às vezes a gente gostaria de ter uma missão tranquila. Ora, os lugares tranquilos não precisam de missionários. É exatamente o meio de lobos, para que esses lobos deixem de ser lobos e se tornem ovelhas, ovelhas de Cristo. É para isso que nós somos enviados. Depois, a maneira de proceder, de não levar coisas, de não cumprimentar ninguém, significa determinação. Nós temos alguma coisa a fazer e não podemos perder tempo. Nós temos alguma coisa a fazer e não vamos carregar peso demais. No fundo, o que nós levamos não são coisas, nós levamos nós mesmos. A missão é a nossa própria vida. Depois, a contrariedade. Se em algum lugar nós não somos recebidos, isso está previsto. Se não vos receberem, saindo dali, sacudi até a poeira dos vossos pés, mas cumpri a missão ali também. No entanto, vocês devem dizer, sabei que o reino de Deus está próximo. Quer aceitem, quer não aceitem, o profeta fala, o missionário fala, o cristão dá o seu testemunho. Quer aceitem, quer não. Ele sabe que todo mundo é livre para aceitar ou não e respeita quem não aceita. No entanto, ele não se abstém de realizar a sua missão. Em cada lugar ou em cada casa onde entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Levar a paz. A paz vai conosco. Ela está dentro de nós em primeiro lugar. Se ali existir alguém da paz, a paz repousará sobre ele. Se não, você não haverá de perder a sua paz. Continuará com você.
Enfim, nestas recomendações de Jesus, o que nós encontramos, no fundo, é um programa de vida. Se olharmos desta maneira, perceberemos que não se trata de uma lista de orientações que a gente vai ter de decorar para pôr em prática, mas se trata de assimilar o jeito de Jesus ser, pregar, anunciar, de estar, para que nós também realizamos do mesmo modo como ele faz, a mesma missão, do mesmo jeito dele. Rezemos. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequeninos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.